Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o pastor Gesiel Faria. É com imenso prazer na alma, alegria no coração, que nesse momento nós daremos início à lição de número 2 do quarto trimestre, a lição da classe dos adolescentes. Lição número 2, a mensagem de Isaías, pecado, arrependimento e salvação. Texto áureo. A visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias. Isso é bom frisar que foi nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá. Isaías capítulo 1, versículo 1. Leitura bíblica, Isaías 53, a partir do versículo de número 1 ao versículo de número 12, a qual nós leremos neste momento. Isaías começa o texto de Isaías 53 dizendo: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem manifestou o braço do Senhor? Porque ele foi subindo como renovo. Eu quero chamar a atenção dos professores que esse texto ele tem bastante detalhes. Por causa do tempo, esses detalhes nós não conseguiremos trazer a todos aqui o ensinamento desses detalhes, mas desde da primeira palavra, nós podemos observar quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer, nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, comum de quem os homens escondiam o rosto, e era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Da opressão do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico, na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, virá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. E com o seu conhecimento, o meu servo o justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si.
pelo que lhe darei a parte de muitos, e os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Olha que palavra maravilhosa, quase que nem precisa interpretação desse texto. Porém, ele vem muito bem explicado pelo escritor profeta Isaías. Leremos a introdução da revista. Nesta lição, analisaremos a mensagem de um dos profetas mais messiânicos. Nesta oportunidade, quando lemos Isaías 53, ele traz um resumo de toda a trajetória que o Senhor Jesus iria passar, desde o seu nascimento até a sua morte na cruz, quando ele vai entregar a sua vida para resgate de muitos. E na cruz ele leva toda a nossa iniquidade. Então, na introdução da revista diz: nesta lição analisaremos a mensagem de um dos profetas mais messiânicos do Primeiro Testamento. Isaías era casado com uma profetisa, Isaías capítulo 8, versículo 3. E pai de 2 filhos, Isaías 7, 3, 8, 3 e 18. Sua grande experiência se deu no templo, Isaías capítulo 6. No ano da morte do rei Uzias, quando teve uma visão e ouviu a voz de Deus: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Interessante que é bom nós lembrarmos que Isaías ele cresceu ali entre o palácio, entre os reis. Porém, ainda não havia sido manifesto o seu ministério. Nós observamos no livro de Isaías, nos primeiros capítulos, que ele era o profeta do ai. Ai daquele que bebe, ai daquele que se levanta pela manhã e se entrega à bebedice, e era o profeta do ai. Porém, no capítulo de número 6, quando ele tem um encontro com o Senhor, aí Deus vai revelar a Isaías o seu verdadeiro chamado. É importante nós aguardarmos quando o Senhor nos chamar e revelar a nós a nossa real vocação. Jovens, adolescentes, é importante vocês aguardarem no Senhor, aguardar até que seja revelado de Deus a sua verdadeira vocação. Como nós estudamos na lição anterior, que Deus chamou uns para profetas, uns para doutores, tudo dentro da ordem e no seu tempo. Então é importante nós lembrarmos que, ao tempo de Deus, Deus ele vai revelar para nós a nossa real vocação, a nossa real missão. Porém, nós encontramos hoje missionários querendo ser pastor, pastor desempenhando outras funções. Porém, Deus, ele chama cada um na sua vocação, levita na sua vocação, instrumentista na sua vocação, cada um no seu chamado. Então Deus ele gosta das coisas bem organizado, como nós estudamos já na lição anterior. Dando continuidade na leitura da introdução, diz: no ano da morte do rei Uzias, quando teve uma visão e ouviu a voz de Deus: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ao que prontamente respondeu: eis-me aqui. Interessante que quando nós temos o encontro verdadeiro com o Senhor e Ele purifica a nossa vida,
quando Ele nos chama, nós não encontramos dificuldades ou barreiras para cumprir aquela missão ou aquele chamado a qual Deus está fazendo para nós. Nós observamos que, ao mesmo instante, Isaías diz: Ah, Senhor, eis-me aqui. Assim, se todos os jovens, adolescentes, irmãos e irmãs da igreja, do corpo de Cristo, tivesse essa consciência quando, ao verdadeiro encontro com o Senhor, nós não encontramos barreira para exercitar o verdadeiro chamado do Senhor. Então, estejamos atentos à vontade de Deus. Diz aqui, Isaías capítulo 6, versículo 8. Esta experiência marcou profundamente a vida espiritual de Isaías, que passou a ter percepção mais clara da natureza de Deus e do seu próprio chamado. Então, o chamado de Deus para a nossa vida, ele traz para nós uma percepção mais clara da vontade de Deus e do nosso próprio chamado, e traz também para nós uma experiência espiritual profunda, de relacionamento profundo com Deus. Tópico 1. Partiremos aqui para o tópico 1, que diz: aspectos sobre o livro da sua mensagem. Colocado como o primeiro dos profetas maiores, assim designados por conta da sua extensão, comparado com os outros livros proféticos, está Isaías, o mensageiro evangélico. Ele foi quem mais escreveu de maneira clara e variada, como nenhum outro profeta, sobre o advento da obra redentora de Cristo. De acordo com o início do seu livro, Isaías 1, em versículo 1. Isaías profetizou em Jerusalém durante o reinado de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Seu ministério profético se deu um dos períodos mais conturbados da história dos reis de Judá, do norte de Israel. Então nós observamos que o seu ministério se deu num período conturbado. E justamente trazendo para os nossos dias, nós estamos vivendo tempos conturbados. E nesse meio tempo que Deus, ele chama os seus profetas, chama os seus missionários, para que possa realizar a obra do Senhor e pregar a palavra de Deus. A palavra que liberta, que transforma vidas através do ministério do Senhor. Na primeira parte da sua profecia, capítulo 1, versículo 39, Isaías pronunciou juízo divino sobre Judá, Israel e outras nações. Em primeiro lugar, ele pregou ao seu povo e denunciou os seus muitos pecados. Isaías 1, 2 e 6. Com isso, Isaías, o que agora, em todos os tempos, os pregadores sensatos devem e precisam fazer: exortar ao arrependimento e reafirmar a promessa de Deus. Então, a palavra central, nós precisamos exortar ao arrependimento, porque é somente através do arrependimento que nós vamos alcançar o perdão de Deus, que nós vamos alcançar a misericórdia de Deus. Porque se não há arrependimento, não há conversão. Se não há conversão, não há misericórdia. Embora Deus, ele sempre nos exorta para nós
darmos um passo atrás, sempre reconhecer a nossa miséria como seres humanos, reconhecer o nosso pecado e pedir a Ele perdão e misericórdia. Então, os pregadores sensatos devem e precisam fazer, exortar ao arrependimento e reafirmar as promessas de Deus. Deus quer arrependimento e fé. Dele vem a salvação. Se o povo do Senhor está sofrendo, este é um ponto que eu achei muito importante nós salientarmos, nós falarmos nele, que diz aqui, ó, Deus requer arrependimento e fé. Dele vem a salvação. Se o povo do Senhor está sofrendo invasão e opressão por parte dos seus inimigos, é por causa dos seus pecados. Então, se as coisas não estão dando certo, se você não está alcançando aquilo que você tem buscado, o inimigo tem invadido a sua vida, trazido doenças, depressão, angústia, dores e etc. Alguma coisa precisa ser revista. Diz aqui, ó, se o povo do Senhor está sofrendo invasão, o inimigo ele só invade aonde ele acha, ele alcança uma brecha. E a Bíblia nos orienta a tampar as brechas, para não deixar espaço para o inimigo trabalhar na nossa vida. Então nós precisamos estar em todo o tempo vigilantes, revestindo assim de toda a armadura de Deus, para que possamos estar firmes, revestido, que quando o inimigo lançar sobre nós os seus dardos inflamados, vai atingir o escudo de proteção, que é a presença, que é a palavra de Deus. Então nós precisamos estudar a palavra de Deus, se encher da palavra de Deus. Ela será como escudo para a nossa vida. Amém, meus irmãos? Então vamos seguir. Na segunda parte do capítulo 40 ao capítulo 66, Isaías declarou a soberania de Deus sobre o seu povo, nações e seus governantes, que a salvação se realizaria pela vinda do Messias. Trata-se de uma mensagem de consolo para aqueles que estivessem arrependidos dos seus pecados. Uma mensagem de Deus para a paz. Esse programa de salvação se daria pela escolha do seu Filho, Jesus Cristo, que resgataria o seu povo por sua morte. Isaías 53, 11, como nós lemos aqui na Bíblia. Assim como foi no passado, nas épocas difíceis da história de Israel, o povo precisou ser lembrado da soberania de Deus sobre todas as coisas, no céu e na terra. Como pregadores e ensinadores, jovens e adolescentes, estão aí se preparando para ser futuros pregadores, pastores, ensinadores, mestres, professores. Diz aqui, como pregadores e ensinadores da Sagrada Escritura, assim como os profetas da antiguidade, precisamos exaltar o controle divino sobre todas as nações, seus governos, enfim, sobre todas as pessoas. Todas as pessoas. Nós devemos lembrar sempre que a soberania de Deus, ela está sobre todas as pessoas, todos os governos do mundo inteiro. A soberania de Deus que prevalece sempre será a vontade de Deus. Partiremos para o tópico de número 2. As misérias do homem e a misericórdia de Deus.
Isaías 61, versículo 1 e 3. Lucas capítulo 4, 14 e 21. Em seu livro, Isaías afirma o ensino de todas as Escrituras, que cada membro da raça humana é profundamente depravado e corrupto. Vamos ler todos juntos Gênesis, capítulo 6, do versículo 5. É importante nós destacarmos este versículo, Gênesis capítulo 6, no versículo de número 5, para nós entendermos o projeto da salvação, o projeto da redenção. Esta palavra, Deus fala diretamente com Noé. Então diz aqui a palavra, capítulo 6, versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe o coração. Ainda em Gênesis, capítulo 8, no versículo de número 21. Diz aqui: E o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração: Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem. Porque a imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice, desde o seu nascimento. Nem tornarei mais a ferir todo o vivente, como fiz, enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, dia e noite não cessarão. Então Deus, desde o princípio, já falara com o homem, através de Noé, que o homem, em seus pensamentos, já é depravado. Interessante que mais tarde Jesus, ele também vai falar em Mateus capítulo 5, no versículo 28, que se o homem intentar em uma mulher para cobiça, no seu coração já cometeu adultério com a mulher. Então, Deus está mostrando para o homem, através de Jesus, e naquela época os fariseus olhavam muito para o pecado material, para o pecado consumado. Mas Jesus vem, eu vou dar o exemplo aqui daquela mulher pecadora que foi levada até a presença do Senhor. É João capítulo 8, né? João capítulo 8. Esta mulher foi levada até a presença do Senhor, acusada do seu pecado material. E o Senhor, olhando para o coração daquela mulher, viu arrependimento. Então o Senhor diz: aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. E o Senhor Jesus veio trazer para os fariseus o entendimento que o maior pecado não é o pecado material, não é o pecado consumado, mas é aquilo que o homem tem no coração, é a maldade do coração do homem. Então o Senhor, ele veio para abolir a maldade do coração do homem, para expiar os pecados do homem. Diz aqui a palavra, tópico 2. Em seu livro, Isaías confirma o ensino de todas as Escrituras, que cada membro da raça humana é profundamente depravado e corrupto. Gênesis capítulo 6, versículo 5, a qual nós já lemos, e capítulo 8, versículo 21. O profeta começa pelas misérias do próprio povo de Deus, descrevendo como moralmente contaminado.
e judicialmente culpado aos olhos da lei divina. Isaías 1, versículo 4 ao 6. Se essa era a condição do povo de Deus, como estaria o resto do mundo? As misérias do homem se estendem desde a planta do pé à cabeça, ou seja, todas as partes da natureza humana, sua mente, vontade, emoção, são corrompidas. O mundo inteiro está destruído, destituído da glória de Deus. Romanos 3, versículo de número 23. O maior problema da raça humana é o pecado. Vem com ele o pecado moral, pecado do coração e, posteriormente, o pecado material. Porque, primeiramente, o pecado nasce no coração, na mente do ser humano. Ele planeja pecar, ele não simplesmente, do nada, ele vai lá e peca. Não, ele planeja. Então, nós percebemos que a natureza humana, a sua mente, vontade, emoção, coração, mente e coração. Por isso a Bíblia nos orienta, Paulo nos orientando, nas cartas aos Coríntios, para que nós tivéssemos a mente de Cristo. Porque se nós observarmos a Escritura e procurarmos pensar como Cristo pensa, nós não daremos legalidade para o inimigo trabalhar na nossa vida. Então, diz aqui, todas as partes da natureza humana, todas as partes, do pé à cabeça, sua mente, sua vontade, emoção, a mente, aonde está a razão, estão corrompidos. O mundo inteiro está destituído da glória de Deus. O maior problema da raça humana é o pecado. Ele separa o homem de Deus. Isaías 59, versículo 2 e 3. E o ser humano, afastado de Deus, está entregue a si mesmo. Os seus pés correm para o mal. O homem afastado de Deus, ele está entregue às suas próprias paixões. Ele é senhor de si mesmo. Mas quando nós entregamos a nossa vida para Deus, ele passa a ser senhor da nossa vida. É ele quem conduz a nossa vida para o caminho perfeito, para o caminho de glória, para o caminho de bênção, para o caminho da salvação. Então o homem afastado de Deus, ele está entregue a si mesmo, às suas próprias paixões, à sua própria vontade, ao seu próprio desvaneio, ao seu próprio destino. Então é importante nós entregarmos, fazer como o salmista fez ao Salmo 37, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e as demais coisas ele fará. Então é importante nós entregarmos o nosso caminho ao Senhor, confiar nele e as demais coisas, tudo ele fará sobre a nossa vida. Lamentações 3:22 diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Se não for a misericórdia do Senhor, o que seria de nós? Estaríamos consumidos. Isaías 59, versículo 7. E se torna escravo dos seus próprios pecados. Dando continuidade à leitura. Os seus pés correm para o mal e se torna escravo dos seus próprios pecados. O pecado é uma condição do coração. É o que Jesus disse. Se nós atentarmos numa mulher, um exemplo, para a cobiça em nosso coração, no nosso coração, nós já realizamos, já cometemos o adultério, o pecado, só de nós
pensarmos, imaginarmos, nós já estamos cometendo pecado. Então é importante nós mantermos ali a nossa mente firme, o nosso coração saudável diante de Deus, para nós não pecarmos contra Deus. Jeremias 17:9, Marcos 7:20 ao 23. Ele tanto corrompe quanto condena o homem. Por um lado, somos moralmente corruptos, temos um coração completamente mau e infiel. Por outro lado, somos judicialmente culpados pela lei, pois somos transgressores da lei de Deus. A única solução para o problema da miséria do homem é a misericórdia do Senhor. É a única solução. Misericórdia é Deus nos dar aquilo que merecemos. Misericórdia é Deus não dar aquilo que merecemos, a morte, por causa do pecado. Romanos 6:23. Ao contrário, outro assumiu a morte em nosso lugar. Isaías 53:3-8. Essa obra é a ação da graça soberana de Deus. Graça porque é bom para nós e totalmente imerecida. É um favor que o Senhor ele fez por nós, levando até a morte de cruz o seu corpo, morrendo por nós, em nosso lugar. Nós somos transgressores da lei, pecadores. E o que o Senhor ele fez por nós? Aquilo que nós já estávamos condenados, ele vem, toma o nosso lugar e vai até a cruz, entrega o seu corpo para a morte, morte de cruz. Então ele fez por nós aquilo que nós não merecíamos. Graça significa favor imerecível. Porque independente da vontade e ação humana, quando a palavra de Deus é proclamada, o Senhor efetua a salvação por intermédio do seu Espírito. Olha que bacana. Quando a palavra de Deus ela é proclamada, ela é pregada, ela é ensinada, o Senhor efetua a salvação por intermédio do seu Espírito Santo no coração do homem, como a palavra de Deus diz que a fé ela vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Quanto mais nós dedicamos ao estudo da palavra, ao ouvir a palavra de Deus, mais o Espírito Santo vai trabalhando na nossa vida, mais vai aumentando a nossa fé, mais nós vamos se aproximando de Deus. Então, quando a palavra de Deus é proclamada, é ensinada, o Senhor ele efetua, ele realiza dentro de nós, por intermédio do Espírito Santo, no coração do homem. Isaías 53:1, 55:1-3, Apocalipse 22:17. Partiremos agora para o tópico de número 3. Jesus, o servo sofredor. Isaías 53:4-8. Que diz aqui: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Glória a Deus. Isaías profetizou sobre Jesus, o Messias, que havia de vir, o servo escolhido antes da fundação do mundo. Isaías ele é conhecido como um dos maiores profetas, ou o maior profeta, pelo fato de ter
profetizado mais, ter escrito mais acerca de Jesus. Os outros profetas eram profetas da mesma forma, porém são conhecidos como profetas menores pela quantidade de livros ou capítulos e versículos escritos. Isaías foi o que mais escreveu, o que mais profetizou. Por isso ele é conhecido como profeta maior, né? Profeta messiânico. Foi o que mais profetizou acerca da vinda de Cristo Jesus. Isaías profetizou sobre Jesus, o Messias, que havia de vir o servo escolhido antes da fundação do mundo, para redimir o seu povo, pagando o preço com o seu sangue. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 20. Jesus é aquele que se deu para a salvação de muitos. Eu quero frisar nessa palavra muitos, porque quando Jesus disse: eu vim para salvar e resgatar a muitos, ele não está fazendo distinção de raça, cor, credo, religião, povos. Ele está dizendo: eu vim para todos aqueles que creem em mim. O próprio Jesus disse: aquele que crê em mim será salvo. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aquele não tem distinção de credo, raça ou etnia. Então é importante que todos os povos voltem a olhar para Jesus e reconhecê-lo como Salvador, levando sobre si os pecados dele. O justo deu a sua vida pelo injusto, como nós já falamos anteriormente. Foi oprimido e humilhado, mas o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. João batizava ali no Rio Jordão, quando ele avista Jesus que vem na sua direção para cumprimento da palavra de Deus e batizar, João expressa: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isaías nos ensinou que Jesus seria o escudo aplacador da ira do Altíssimo pelos pecados do seu povo. Então Jesus ele se colocou na nossa frente como defesa para nos proteger, nós como pecadores que somos, desde a cabeça até as plantas dos pés. Agora o Senhor Jesus ele se manifesta como escudo de um soldado e se coloca na nossa frente entre nós e Deus para nos proteger, tanto que a palavra nos ensina que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele é o nosso intercessor. Quando nós erramos, a Bíblia nos ensina: filhinhos, quando pecares, tende junto ao Pai um advogado, um escudo, alguém que está na nossa frente para interceder por nós com gemidos inexprimíveis. Olha aqui, palavra maravilhosa, né? Então, Isaías nos ensinou que Jesus seria o escudo aplacador da ira do Altíssimo pelos pecados do seu povo. Ele suportaria e atrairia para si toda a ira de Deus. Jesus é o nosso Redentor, que foi esmagado e moído pelas nossas transgressões, e como resultado final da sua obra, ele justificaria a muitos, novamente a muitos. Não é somente a um povo separado, um povo só, não, ele veio para todos. Toda língua e nação que confessar o nome do Senhor será salvo. Isaías 53, 11. A terrível morte do servo sofredor, Jesus Cristo, ocorreu segundo a profecia,
segundo a perfeita vontade de Deus, a fim de adquirir a salvação para todos, de novo, todos aqueles que haviam de vir por intermédio dele. A morte de Jesus pelos filhos de Israel se estendeu a outras nações. Ele é a luz, a salvação para os eleitos de Deus entre os gentios. Isaías 49, versículo de número 6. Esse servo sofredor é quem intercede pelo seu povo, eleito junto ao Pai. Todos os salvos são testemunhas de que Jesus fez por eles e por gratidão e amor deveriam levar a mensagem até os confins da terra. Então nós, como salvos, por gratidão e amor, nós devemos levar a mensagem da cruz, a mensagem de salvação até os confins da terra, pregar a todos os povos, nações, línguas. Por isso é importante o trabalho missionário, onde os missionários vão pregar, vão levar a palavra da salvação. Conclusão. Partiremos agora para a conclusão desta lição. A mensagem do profeta Isaías, o evangelho por completo, fala de arrependimento, perdão, fala de salvação pelo servo eleito de Deus, o seu ungido. Isaías 9:6. Apesar de Isaías ter enfrentado muitos desafios em seu tempo, ele não se calou nem reteve a mensagem de Deus. Ainda que muitos não tivessem dado crédito, Deus ainda fala com o seu povo e quer usar homens e mulheres, jovens, adultos, adolescentes. Deus, ele quer te usar para levar a palavra, para transmitir a palavra da salvação. Deus ainda fala com o seu povo e quer usar homens, mulheres, cujos lábios tenham sido purificados com brasas vivas, tiradas do altar, para servirem de testemunhas. Olha que palavra maravilhosa. Jesus disse aos seus discípulos: ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, até os confins da terra. Então, até os confins da terra, não importa a situação política, econômica, guerra, não importa a situação que esteja vivenciando aquele momento, aquela nação. O importante é nós levarmos sempre a palavra da esperança, sempre estarmos prontos, preparados, para que quando o Senhor nos perguntar a quem enviarei, quem há de ir por nós, nós possamos falar como Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós reputamos por aflito de Deus e oprimido. Meus queridos irmãos, que Deus vos abençoe e que Deus dê a cada um a graça do entendimento da palavra do Senhor. Fiquem todos na paz do Senhor. Até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Deus abençoe.